Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco. Estaremos lendo a palavra do Senhor no Salmo de número 47. Salmo de número 47. Assim nos diz a palavra do Senhor: Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão. Porque a Deus pertencem os escudos da terra, Ele se exaltou gloriosamente. Amém. Oremos ao Senhor. Pai bendito, nós te exaltamos, ó Senhor, porque Tu és soberano. O Senhor reina sobre as nações, o Senhor reina, ó Pai, sobre os nossos corações, o Senhor reina sobre todas as coisas. É o Senhor que é o Criador do universo. E Tu mesmo, ó Senhor, que criou este universo, és aquele que nos criou, que nos formou e que nos recriou em Cristo Jesus, aqueles que creem no santo nome do Teu Filho, para sermos uma nova criatura, criadas em Ti para as boas obras, para o louvor do Teu nome, para a exaltação do Teu santo nome, ó Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por essa manhã tão agradável que o Senhor nos concede, de podermos juntos nos reunir em Tua presença e entoar louvores e ler a Tua palavra e orar e buscar a Tua face e bendizer ao Senhor. Ó Senhor, que o nosso coração seja arrebatado, Senhor Deus, pela condução do Teu Espírito, levando-nos, ó Senhor, a ter uma expressão de louvor em nossos lábios, um cântico de alegria pelos poderosos feitos do Senhor, pela Tua salvação, pelo perdão dos pecados, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, por podermos vermos mais uma vez os nossos irmãos que durante essa semana nós não vimos, mas aqui estão no dia do Senhor, no domingo, para juntos adorarmos ao Senhor. São tantas bênçãos, Senhor Deus, que são inumeráveis. Por isso o nosso coração se enche de alegria no Senhor, a nossa alma transborda, Senhor Deus, de felicidade no Senhor, porque Tu és o nosso Deus. Nós louvamos a Ti por tudo aquilo que o Senhor faz e também por tudo aquilo que Tu és, ó Senhor. Bendito seja o Senhor por Tuas obras. Nós exaltamos o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com o cântico Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar
tremendo. Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. O nosso irmão Bruno fazer uma oração de louvor ao nosso Deus mais uma vez. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos louvar ainda ao Senhor com mais um cântico. Vamos esticar um pouquinho as pernas. Daqui a pouco a gente vai passar muito tempo sentado durante o estudo. Vamos descansar os bancos um pouquinho. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com prazer tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. O refrão é bem fácil. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Mais uma vez.
vez para aprender. Santo, 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 Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Sentar, irmãos. Salmo de número 5, vamos abrir a palavra do Senhor. Salmo de número 5, texto devocional dessa manhã. Se nos diz a palavra do Senhor: ao mestre de canto para flautas, salmo de Davi. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras, acode aos gemidos, aos meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouve a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Amém. Só até aqui, depois nós haveremos de discorrer sobre todo o Salmo. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, obrigado, Senhor. Como é maravilhoso, como é bom cantar louvores ao Teu nome. A nossa alma se alegra no Senhor, Pai. Esta é uma grande verdade para nós. Nosso espírito se alegra no Senhor, nosso Salvador, porque o Senhor tem feito, o Senhor fez e continuará fazendo grandes coisas por nós. A nossa alma, Senhor Deus, transborda de alegria. Como é bom, Senhor Deus, adorar ao Senhor, servir ao Senhor com alegria, como diz o Salmo de número 100. Ó Pai, nós pedimos a Ti que nessa manhã, pela Tua graça, não por qualquer coisa que haja em nós, mas por amor ao Teu nome, o Senhor fale conosco e edifique a Tua igreja. Nós assim Te oramos, ao Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nós continuamos na caminhada do livro dos Salmos, pelo aquele conjunto de salmos que estão dentro do conjunto do livro, que está dentro da temática da confrontação entre aqueles que estão na aliança do Senhor para com aqueles que não estão fazendo parte da aliança com o Senhor, entre o justo e o injusto, entre o que teme a Deus e o que não teme, entre o que crer no Senhor e o que não crer no Senhor, entre aqueles que se inclinam diante do reinado soberano do Senhor e aqueles que se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços. E aqui nós vemos mais uma oração de Davi. Os Salmos é um livro dos cânticos do povo do Senhor, mas também é um livro de oração. Aqui nós temos uma canção expressa através de oração, onde Davi ele se expressa dizendo: dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode o meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a Ti é que imploro. Diante dessa confrontação
que Davi estava enfrentando como um justo, ele é levado a clamar a Deus, e aquilo pelo que ele estava passando era de uma natureza que o faz gemer diante do Senhor, que o faz de fato clamar e implorar diante do trono da graça pelo socorro divino, pois não há nada mais certo do que isso, que no dia da adversidade os nossos joelhos se prostrem diante do Senhor. É a coisa mais certa do mundo. E como sempre temos falado, não recorrer a Deus no dia da adversidade, no dia em que há uma confrontação contra os nossos inimigos, e isso é algo que acontece diariamente conosco. Nós estamos lutando diariamente contra a carne, contra o diabo e contra o mundo. Não recorrer a Deus é ter uma prática de um ateu. Nós precisamos diariamente recorrer a Deus para lutarmos contra os nossos inimigos. E é exatamente isso que o salmista aqui faz. E ele começa também no verso 3 dizendo: de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. E como isso é uma fonte de sabedoria para nós, ele inicia o seu dia em oração, ele inicia o seu dia aos pés do Senhor. A primeira coisa que ele menciona aqui, daquilo que diz respeito a essa busca pelo Senhor, é que logo de manhã ele está aos pés do Senhor. E como aqueles grandes homens de Deus aprenderam isso, dessa necessidade de começar o dia em oração. Não apenas Davi, mas os servos do Senhor, aqueles que nós conhecemos ao longo da história da igreja, foram aqueles que as suas vidas foram as vidas marcadas por oração. Podemos nos lembrar de Martinho Lutero, que não iniciava o seu dia sem que passasse pelo menos 2 horas em oração, e quando o dia estava muito atarefado, estava muito cheio de atividades, ele acordava mais cedo para orar. E assim foi com aqueles homens ao longo da história que foram usados pelo Senhor como instrumentos na história do seu povo. E aqui é exatamente isso para o que o texto nos faz pensar, para a busca ao Senhor. No verso 4, ele diz assim: pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, contigo não subsiste o mal. Verso 5, os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Esse aborrecer é algo de uma natureza que o Senhor odeia mesmo, aqueles que praticam a iniquidade. É um aborrecer de sentir de fato um ódio, um sentimento de oposição forte para com aqueles que praticam a iniquidade. E essa é uma grande advertência para aqueles que vivem na prática do pecado, para aqueles que não se rendem ao governo soberano do Senhor, para aqueles que não dão ouvidos ao Senhor, mas permanecem na dureza do coração e na obstinação, e continuam não se curvando diante do Senhor e do seu governo. O Senhor, Ele é aquele que aborrece os que praticam a iniquidade. E isso é, às vezes, algo um tanto que esquecido no ato da evangelização. As pessoas falam muito acerca do amor, falam muito acerca da graça e se esquecem de pregar aquilo que é descrito nesse versículo, do fato de que Deus, Ele detesta e Ele odeia, Ele aborrece não apenas o pecado, mas o próprio pecador em si. O inferno é o inferno não porque Deus está ausente de lá, mas o inferno é o inferno porque a ira de Deus está sendo manifestada sobre os homens. O Senhor está manifestando o seu desagrado sobre os homens durante toda uma eternidade. E como os homens deveriam tremer diante dessa realidade, como os homens deveriam prestarem atenção para as suas vidas diante da realidade de que existe um inferno também. As pessoas só querem ouvir sobre os céus, mas o inferno é uma realidade, e o próprio Jesus falou sobre ele. O Senhor Jesus advertiu os da sua geração. Ele advertiu os fariseus dizendo: como vocês escaparão da condenação eterna, do fogo eterno? E esta é uma realidade a qual os homens devem temer. O Senhor aborrece os que praticam a iniquidade.
No verso 6 diz: tu destróis ao que profere mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. No verso 7, porém, eu pela riqueza da tua misericórdia entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Ele vai ser alguém que vai se inclinar diante do Senhor, vai adorar ao Senhor, vai andar no temor do Senhor. E andar no temor do Senhor é andar pela fé. E assim foram salvos aqueles que fazem parte de todo aquele contexto do Antigo Testamento. Assim como nós somos salvos pela fé, assim também os crentes da Antiga Aliança foram salvos também pela fé, no temor do Senhor. No verso 8 diz: Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários, endireita diante de mim o teu caminho. Ele reconhece a sua imperfeição, ele sabe que não há homem perfeito diante de Deus, e ele clama ao Senhor dizendo: endireita diante de mim o teu caminho. Essa é uma ótima sugestão de oração. Por vezes as pessoas, muitas das vezes que se colocam em oração, se esquecem às vezes de clamar por isso, para que o Senhor endireite as nossas veredas, para que Ele nos ensine o seu caminho, para que Ele nos faça andar por caminhos aplanados, para que o mal que há em nós seja retirado do nosso coração e possamos viver uma vida de integridade e retidão. No verso 9, ele mais uma vez continua contrastando entre o posicionamento do justo e daqueles homens que são injustos, dizendo: pois não tem ele sinceridade nos seus lábios, o seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Eles são homens bajuladores, homens que podem até ser religiosos, mas que não são sinceros na profissão da sua fé e daquilo que eles confessam com seus lábios. O íntimo dos homens ímpios e injustos é todo crimes, é todo uma vida de pecados. A garganta desses homens é um sepulcro aberto. Por isso, no verso 10 ele diz: declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelam contra ti. A ruína do homem, ele é a causa da sua própria ruína. Declara os culpados que caiam por seus próprios planos. O homem, ele é a causa da sua própria ruína. E é por esse caminho que trilham os ímpios. Eles caem nas ciladas que eles mesmos constroem. No verso 11 o salmista vai dizer: mas regozijem-se todos os que confiam em ti, foguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo os cercas da tua benevolência. Aqui nós vemos a proteção do Senhor para com os seus, diante dos ataques dos ímpios, dos homens maus, daqueles que não professam verdadeiramente a fé em Jesus Cristo, aqueles que não descansam o seu coração no Senhor, aqueles que são até mesmo religiosos, mas que no seu interior é todo crime, é falsidade, é hipocrisia. O Senhor defende o seu povo dos injustos. O Senhor nos cerca com a sua benevolência. O Senhor faz com que nós possamos encontrar júbilo, todos aqueles que confiam no Senhor. Amém, meus irmãos? Pai amado, nós te agradecemos pela tua palavra nessa manhã. Que possamos ter um procedimento compatível com a fé, andando no temor do Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, para que possamos andar retamente, possamos andar de acordo com aquilo que é próprio de uma nova criatura, que possamos nos alegrar no Senhor, por vermos, ó Senhor Deus, a vitória que o Senhor nos concede em Cristo, dos nossos inimigos, do diabo, da carne, do mundo e de todos aqueles que são instrumentos de Satanás também nesse mundo, e que se levantam contra o teu povo, a tua igreja. Tu és o nosso escudo, Senhor, ainda que por vezes pareçam os ímpios
estarem vencendo, mas nós sabemos que no Senhor somos mais do que vencedores. Continua, Senhor Deus, nos abençoando nessa manhã e nos conduzindo no estudo que teremos, que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Estaremos abrindo a palavra do Senhor em Mateus capítulo 5. Não sei se as crianças vão para a salinha. Vão sim. O Elias já está pronto ali, o Israel também, né, Israel? Vamos lá com o Elias para a salinha? Mateus 5, nós iremos fazer a leitura até o versículo de número 7, do versículo 1 ao versículo 7. Se nos diz a palavra do Senhor: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensinar-lhes, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Amém. As bem-aventuranças, meus irmãos, são um verdadeiro teste da nossa fé. É algo que a gente pode constantemente, ao longo do nosso dia e da nossa caminhada cristã, na medida em que nós nos expressamos através dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas obras, nós podemos rememorar aquilo que é descrito nas bem-aventuranças, e isso vai servir de um freio para a gente em alguns momentos da nossa vida. Quando a soberba querer nos dominar, quando a brabeza querer tomar conta do coração da gente, a gente querer ficar enfurecido de modo pecaminoso, porque como está escrito, irai-vos e não pequeis, aí a gente deve se lembrar, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quando a gente estivesse achando que é a cerejinha do bolo, que é aquela pessoa que é o máximo, sabe, que merece louvor, que merece ser reconhecido pelas pessoas, né, de ser honrado pelos títulos que tem, por aquilo que realiza, nós devemos nos lembrar daquilo que é descrito na bem-aventurança dos humildes de espírito, daqueles que olham para si e enxergam a pobreza que há a partir de si mesmos e a necessidade que tem de Cristo. Quando nós começamos de modo extravagante, caminharmos pelos caminhos da alegria que este mundo proporciona, devemos nos lembrar daquilo que é descrito na bem-aventurança dos que choram, porque serão consolados. E as bem-aventuranças, ela vem nesse sentido, né? Quando nós observarmos a injustiça que há no mundo, nós devemos nos lembrar da bem-aventurança daqueles que têm fome e sede de justiça. E as bem-aventuranças vai vir sempre nesse objetivo de nos trazer pensamentos sóbrios e de nos fazer refletir acerca da nossa vida, porque aquilo que é descrito nessas bem-aventuranças é aquilo que é próprio da vida daqueles que são participantes do reino de Deus, aqueles que estão no reino de Cristo, que é chegado através da pessoa e obra de Cristo. Eles são pessoas que trazem em si essas características.
Como temos reafirmado ao longo dos estudos, aquilo que está aqui descrito não é algo próprio da vontade do homem, mas é algo que vem do Espírito Santo. Não é algo que as pessoas podem alcançar a parte do conhecimento do Evangelho e do poder do Espírito Santo, mas é algo que vem da dependência do Espírito Santo, vem por parte daquilo que o Evangelho produz em nós, para que nós sejamos de fato essas pessoas bem-aventuradas. O Evangelho, meus irmãos, ele está sempre muito mais ligado a isso, a questão daquilo que nós somos, daquilo que nós somos em Cristo Jesus, daquilo que nós somos em Deus, daquilo que nós somos no reino de Deus e na participação nossa neste reino de justiça, de misericórdia, de graça, nesse reino em que nós aprendemos com aquele que está na posição maior deste reino, aquele que governa esse reino. Nós aprendemos a humildade. Ele é aquele que é o Senhor, mas Ele é aquele que lava os pés dos discípulos. E Pedro não entendendo, né? Pedro diz: Senhor, não, de modo nenhum tu vai fazer isso. E eu sempre fico rindo muito com Pedro, por esse jeito dele, impulsivo, né? Aí Senhor Jesus já para ele diz: olha, se você não deixar eu lavar seus pés, você não tem parte comigo. Aí ele: não, Senhor, a mão também aqui, me lava aqui mais um pouquinho. Ele disse: não, você já tomou banho, Pedro, quem está limpo não precisa disso aí não. Eu acho engraçado Pedro nesses quesitos aí, dessa impulsividade dele. Mas o nosso mestre é aquele, que Ele é o Senhor, e Ele é aquele que é humilde, nos ensina a humildade no reino dele. Como diz lá também, pensando em Gálatas 2:20, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O viver que agora vivo, não vivo mais na carne, mas vivo por amor daquele que me amou. Eu vivo no Espírito, eu vivo de acordo com os princípios desse reino, porque a minha natureza foi transformada. E quando nós pensamos, meus irmãos, naquilo que é descrito aqui, desta bem-aventurança, quando o Senhor Jesus ele se utiliza aqui dessa palavra, bem-aventurança, ela está, no que diz respeito à misericórdia, ela está muito mais ligada a uma questão da ação que nós temos do que um simples sentimento. É muito mais do que a gente passar por um lugar e a gente ver alguém sofrendo e a gente dizer: rapaz, está difícil, né? A coisa está complicada, né? E chega outro junto assim, também, está vendo? A situação é complicada, né? Às vezes até tira uma foto, bota na internet, mas não faz nada para ajudar na situação, né? A gente vê muito isso hoje em dia. É muito mais do que um sentimento e ficar conversando sobre a situação. Aquela palavra que está descrita aqui sobre a misericórdia é algo que está ligado a arregaçar as mangas e pôr a mão na massa, está ligado à ação, está ligado a um comprometimento em fazer com que a mudança da miséria humana em todos os seus aspectos, tanto espirituais quanto físicos, ela seja amenizada, ela seja solucionada, ela tenha uma mudança de alguma forma para melhor a partir das nossas ações. E o Senhor Jesus, Ele é aquele que mais perfeitamente agiu de maneira misericordiosa. Nós podemos nos lembrar do texto de Mateus 12, versículo 20, quando diz que Ele não esmagou a cana quebrada, o galho quebrado. Ele também não apagou o pavio que fumegava, aquela luz que estava ali já se apagando, não. Mas Ele é aquele que vem para consertar a cana quebrada. Ele é aquele que vem para dar jeito. Aquilo que muitas vezes as pessoas olham e dizem assim: não tem mais jeito não, o negócio aí está perdido, não tem solução, não tem jeito, vamos deixar para lá, não é porque não adianta. E nós como cristãos, nós caminhamos na contramão disso, como súditos do reino. A gente é aquele que continua insistindo. Nós somos aqueles que, quando o mundo está dizendo assim, não tem jeito mais não, é melhor a gente fazer uma sanitização humanitária, né? Para que tanto pobre, vamos exterminar todo mundo. Esse pessoal que não consegue se ajeitar na vida, o cristão ele olha com um olhar de misericórdia e diz: não, a gente vai continuar insistindo, a gente vai continuar tendo esperança, a gente vai continuar se esforçando. É uma pessoa que é recorrente no alcoolismo, mas os cristãos são aqueles que continuam ajudando. Teve um homem que eu, juntamente com outros irmãos, nós passamos por uma situação assim, né? As pessoas até nos criticavam, dizendo: não, esse rapaz aí não tem jeito, não sei para que vocês pegam esse rapaz, né? É tantas vezes que cai no alcoolismo, vocês
Aí a gente tirava ele de uma clínica, botava noutra, depois ele caía de novo, e a gente botava em outra. Mas isso é o cristianismo, meus irmãos. A gente não é ser besta, é ter compaixão, é ter misericórdia. Se fosse um filho da gente, a gente ia lutar, não é? Para que, até a morte, para que ele conseguisse sair dessa situação. Jesus, ele não esmagou a cana quebrada, ele não apagou o pavio que fumega, a luz que estava já se apagando, né? Quem morou em sítio, ou quem, né, às vezes passa por apagão, às vezes a gente usa, né, um objeto, um recipiente com querosene ou com óleo, né, e fica um paviozinho assim do lado de fora molhado, lamparina. E às vezes quando a gente sopra assim, né, fica só aquela faíscazinha assim, né? Jesus não foi lá e botou o dedo assim não, para apagar não, essa faísca. Ele deu um jeito de que ela acendesse de novo. A vida espiritual daqueles que estão já se apagando, já sem quase nenhuma luz. Ele vem para trazer a sua luz a regiões de trevas e de morte. Ele vem e fala com a mulher samaritana e apresenta diante dela a realidade do Messias. Ele chega aos samaritanos e realiza as suas obras. Ele manifesta a sua glória a publicanos e pecadores. Os fariseus olham para ele e dizem: ele se assenta com pecadores. Ele está conversando com esse povo aí, o que é que ele está fazendo? Está entrando na casa desse povo. E Jesus é esse que entra dessa forma, meus irmãos, e não está nem aí. Porque a preocupação dele não é com a religiosidade, é com aqueles que sofrem, é com aqueles que padecem. E assim também nós, irmãos, é um desafio para a gente. Às vezes a gente tratar com gente que a sociedade vai olhar para a gente e vai dizer assim: rapaz, o pastor está falando que esse cicrano aí, tá? O que é que o pastor está fazendo sentado aí com esse camarada, ou irmão aqui da igreja, seja quem for de nós. Nós estamos ali para buscar amenizar a situação, para fazer com que as trevas espirituais sejam dissipadas a partir do nosso testemunho, tanto de palavras como em obras também. E não importa o que o mundo diga, vai o mundo se escandalizar, vai os crentes criticar, né? O pastor, sei lá, né? Hoje a gente vive num embate tão grande com o pessoal que professa um entendimento diferente daquilo que nós compreendemos dentro da sexualidade. De repente o pastor está ali conversando, né, com alguém que é um homossexual, e as pessoas podem dizer: pastor, é tão amigo, tão simpático dessa pessoa, né? Mas a gente tem que estar influenciando essas pessoas mesmo, meus irmãos. A gente tem que sentar do lado mesmo e apresentar e arrazoar as verdades das Sagradas Escrituras, e ser gente que ajuda, ser gente misericordioso. A gente deve olhar para a gente mesmo e a gente deve saber que, se não fosse a graça de Deus, nós seríamos os mais terríveis, os mais desgraçados desse mundo. Se não for a graça de Deus que nos refreie, nós seríamos tão terríveis quanto Hitler, nós seríamos tão carrascos quanto os senhores de engenho que faziam as coisas mais terríveis com os escravizados aqui no Brasil. Se não for a graça de Deus nos freando, a gente vai ser uma máquina terrível de fazer o mal. É a graça de Deus que nos segura, e foi Cristo quem nos transformou para realizarmos boas obras, para sermos pacientes com o nosso semelhante, para colocarmos o nosso coração na miséria dele. Alguém está sofrendo, o nosso coração deve ser colocado na miséria dessa pessoa. É como se nós estivéssemos sofrendo com ela. É como se nós olhássemos para ela, nós olhássemos para o estado de mendicância a qual ela se encontra, nós olhássemos para o estado de doença a qual ela se encontra, e nós nos víssemos na situação dela, e nós pensássemos e refletíssemos: como eu queria que alguém chegasse e me ajudasse nessa situação. Isso é misericórdia, e isso é ação que provém da misericórdia. E dentro do que diz respeito, meus irmãos, a esse pensamento da misericórdia, a misericórdia ela está intimamente relacionada com o perdão, conforme se pode ver em Efésios 2,4, quando diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos.
Então a nossa misericórdia deve ser exercida à luz da misericórdia de Deus. Deus foi misericordioso para com a gente, logo eu devo ser misericordioso também. Eu devo usar de misericórdia para com os meus semelhantes. O Senhor usou de misericórdia para comigo. Aqueles que podem dizer assim como o apóstolo Paulo, lá na carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 15, eu, o principal dos pecadores. Nós podemos olhar para nós e dizer, cada um de nós dizer assim, eu sou o principal dos pecadores. Eu mesmo, o pastor dizer isso para si mesmo, a irmã Fátima dizer isso para si mesma, e cada um de nós aqui dizer isso para nós mesmos. Eu sou o principal dos pecadores, mas Deus usou de misericórdia para comigo, neste ambiente de miséria e pecado que habita em mim. Deus usou de misericórdia. Deus veio ao meu encontro por meio da graça salvadora, do seu braço poderoso, me tirando do lamaçal do pecado, de um estado de ruína espiritual, de um estado de derrota completa, e me deu uma nova vida. No Antigo Testamento nós temos muitos textos que falam acerca desta misericórdia de Deus diante dos nossos pecados. Nós não vamos ler todos os textos, mas mencionar Êxodo 34, versículo 6, Neemias 9, 31, Salmo 103, 8, Salmo 145, 8. São todos textos que tratam desse aspecto da misericórdia de Deus para com os pecadores, para com o homem. Tem alguns textos que gostaríamos de ler para ampliar o nosso entendimento do que diz respeito a este ato da misericórdia relacionado ao perdão. E um dos textos que vamos ler é o de Mateus 18, versículos do 23 ao 35. Mateus 18, do 23 ao 35, diz assim: Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Isso aqui deve ser entendido porque no contexto anterior é aquela passagem onde Pedro pergunta: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Ele diz, olha, Pedro diz, até 7? Ele diz, não, até 70 vezes 7. Então é nesse contexto que Jesus está trazendo essa parábola. Versículo 24 diz assim: E passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e, agarrando-o, sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, por que me suplicaste? Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Então, nós vemos aqui um exemplo de alguém que, para com ele, foi usado de misericórdia, alguém que foi perdoado uma dívida que, se nós fôssemos relacionar, de um entendimento melhor, seria uma dívida de milhões, que estava devendo e que foi perdoado pelo seu senhor, e o senhor perdoou a dívida, não prejudicou a família dele, não o lançou na prisão,
e ele vai e encontra outra pessoa que está devendo R$100 a ele. Uma ilustração para a gente pensar melhor acerca dos valores, né? Ele estava devendo milhões e foi perdoado. Encontrou alguém que devia R$100 a ele, 100 dinheiros, 100 denários. E ele usou de toda a impiedade para com ele, não foi misericordioso. Se Deus usou de misericórdia para conosco, devemos nós também usar de misericórdia para com os nossos semelhantes. Em Hebreus 8, versículo 12, diz assim: eu sou aquele que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e não me lembrarei de teus pecados. Perdão, isso é Isaías 43, 25. Hebreus 8, 12 diz assim: pois serei misericordioso com as iniquidades deles, e de seus pecados não me lembrarei mais. Hebreus 10, 17 ao 18 diz: de seus pecados e de seus feitos iníquos não me lembrarei mais. Onde há perdão para essas coisas, não há mais nenhuma oferta pelo pecado. Então Deus é aquele que perdoa e esquece a dívida que tínhamos para com Ele. Ele perdoa os nossos pecados. Assim também devemos perdoar nós, do íntimo, aqueles que nos ofendem. Isso é ser misericordioso também. A misericórdia, meus irmãos, que devemos exercer é uma misericórdia que não inventa desculpas para se eximir da sua responsabilidade. Muitas vezes vai ser de uma natureza custosa o nosso ato de misericórdia. Vai ser algo que vai trazer um comprometimento, quem sabe de tempo, de dinheiro, de emoções. É toda uma série de fatores que podem envolver o nosso ato da misericórdia. Mas nós devemos usar de misericórdia, sem, por motivos falaciosos, querermos nos retirar do ato do exercício da misericórdia, mas praticarmos a misericórdia. Um texto que nos faz pensar de forma adequada sobre isso é o texto de Lucas 10, do 30 ao 35. A gente vai ver que havia um homem, né, Vamos abrir o texto, é melhor. Lucas 10, do 30 ao 35. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pesou-lhe os ferimentos e, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Esse procede tu de igual modo é para a gente também, né? As razões poderiam ser as mais diversas possíveis que vieram à mente do sacerdote e do levita, para que, quando avistaram aquele homem na estrada, eles, em vez de chegar junto e ajudar e tratar das feridas desse homem, né, eles passassem para o outro lado da estrada, né, passassem longe e não ajudassem aquele homem. Uma das razões pode ser em relação a
questão ritualística. Eles eram sacerdotes, era um sacerdote e um levita, eram homens que se preocupavam com essa questão da pureza cerimonial. Mas Jesus, ele é aquele que não se preocupa muito com isso. A gente vê lá em Lucas 7,14, que chegando se tocou no esquife e parando os que conduziram, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Ele tocou em algo que cerimonialmente o poderia ter feito impuro, mas Jesus não se preocupa com isso. Ele quer usar de misericórdia. Muitas vezes os homens levantam muitas desculpas para não usar de misericórdia. Às vezes, alguns dos motivos podem ser porque neste ato de usar de misericórdia vai interromper os nossos planos. É bem possível que o sacerdote, o levita estivessem escalados para o serviço no templo, e isso estava dentro dos planos deles, e de repente, se eles usassem de misericórdia para com aquele homem e tocassem naquele homem, eles pensaram, se ele tivesse morto, a gente vai ficar sem poder participar da liturgia, da cerimônia cultica. Mas aquilo que é mais importante, aquilo que o Senhor requer de nós, como está escrito em Oséias 6,6, é: misericórdia quero e não sacrifícios. Misericórdia quero e não sacrifícios. O que é que o Senhor requer de nós? Dentre aquilo que Ele requer, está como foi pregado domingo passado, Miqueias 6,8, que amemos a misericórdia. Que amemos a misericórdia. Às vezes, no ato no exercício da misericórdia que temos que praticar, nós seremos frustrados na agenda que a gente está programando, mas a misericórdia vai trazer esses tipos de implicações. O samaritano que cuidou daquele homem que foi espancado pelos salteadores, ele teve que gastar tempo com ele. Ele estava com o objetivo de chegar a algum lugar, e ele teve que parar e ajudar aquele homem, levá-lo para a hospedaria. Ele perdeu tempo, entre aspas, porque na verdade ele não perdeu, Ele usou adequadamente, dentro da providência de Deus. Não foi por acaso que ele passou por ali. Deus queria que alguém usasse de misericórdia para com aquele homem que foi espancado. E o samaritano fez isso. E ele gasta tempo, gasta recurso financeiro, porque o deixa na hospedaria. Ele se responsabiliza de uma forma que é impressionante. Ele diz: olha, se ele gastar algo a mais aí, quando eu voltar eu vou acertar contas com você. Que coragem, não é? De repente, se ele fosse alguém que se aproveitasse, e fizesse um gasto exorbitante. Mas ele chega a esse ponto. E veja como a misericórdia ela pode nos comprometer no exercício dela, no sentido que vai exigir de nós certos sacrifícios, muitas vezes. Mas nós precisamos ser misericordiosos, porque se não formos, nós não temos parte no reino de Deus, nós não temos parte em Cristo. Você não é e eu não sou um discípulo de Cristo se não formos misericordiosos, se não tivermos o exercício dessa bem-aventurança. Nós somos hipócritas e somos pessoas que professam uma falsa religião. É um pouco daquilo que a gente pode pensar também no que diz respeito ao Salmo de número 109, especificamente os versos 8 e o verso 16. É um texto que por muitos é entendido como sendo um prenúncio daquilo que Judas faria, daquilo que Judas executaria. O que nos faz pensar é o verso 8, quando diz assim: que os seus dias sejam poucos e tome outro o seu encargo. É aquilo que está descrito lá em Atos capítulo 1, versículo 20, quando Judas morre, Pedro ele cita esse texto: tome outro o seu encargo. E quem é esse sobre o qual outro tomaria o seu encargo? É o mesmo que é descrito no verso 16, quando diz assim: porquanto não se lembrou de usar de misericórdia, mas perseguiu o aflito e o necessitado, como também
o quebrantado de coração para o entregar à morte. A relação que a gente pode fazer é muito clara, né, com aquilo que Judas fez. O traidor, ele foi aquele que não usou de misericórdia, ele foi aquele que perseguiu o aflito, ele foi aquele que não usou de misericórdia para com o de coração quebrantado, mas o entregou à morte com um beijo traidor. E assim também é todo aquele que se diz cristão, mas não é misericordioso. É um verdadeiro Judas, é um verdadeiro traidor do Senhor Jesus Cristo. Alguém que não é misericordioso é um traidor de Cristo. E como isso é pesado, O contexto, muitas vezes, daquilo que nós vemos na política desse mundo e daquilo que apresenta-se nesse mundo, é um contexto de vingança. É um contexto, muitas vezes, de um cristianismo falsificado, e que às vezes os crentes caem na ladainha desse povo. É um contexto em que um representante da nação chega e diz: bandido bom é bandido morto, e o crente fala: é isso mesmo, Mas não é isso, meus irmãos. Isso não é ser nem de direita nem de esquerda, é ser do Evangelho. Bandido bom é bandido que se arrepende, é bandido que tem uma vida transformada. É claro que a gente clama pela justiça, a gente quer que a justiça seja feita, que a justiça seja aplicada, mas ela não pode ser aplicada nos nossos moldes, com aquilo que é próprio das nossas próprias mãos, mas Deus estabeleceu uma ordem. Para isso existem os magistrados, para julgarem as causas e aplicarem a lei. Era uma incitação, quando assim era dito, uma incitação para que os civis eles fizessem justiça com as suas próprias mãos. Mas não tem cabimento isso dentro da perspectiva cristã. Precisamos ser misericordiosos, usar de misericórdia. Se não usarmos de misericórdia, meus irmãos, para com os miseráveis nesse mundo, nós podemos ouvir aquilo que está descrito em Mateus 7:23: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Senhor Jesus, olha, tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estive nu e não me vestiste, estive preso e não foste me visitar. E quando foi que isso aconteceu, né? Todas as vezes que vocês deixaram de fazer, um desses pequeninos a mim me deixaram de fazer também. Ele: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não ser misericordioso é ser iníquo, é ser um traidor, é ser alguém que não é cristão. A misericórdia se aplica tanto a questões de natureza espiritual, como de natureza física, de natureza social também. A palavra do Senhor nos diz no livro dos Salmos, capítulo 41, verso 1: bem-aventurado aquele que acode o necessitado, o Senhor livra no dia mau. Tem uns outros textos aqui que eu gostaria de mencionar. A provisão para os pobres era parte da lei do Antigo Testamento. Lá em Levítico a gente vê, capítulo 19, do 9 ao 10, diz assim: quando fizerdes a colheita da tua terra, não colherás do campo até suas extremidades, nem recolherás as espigas caídas da tua colheita, e não despirás a tua vinha, nem recolherás as uvas caídas da tua vinha. Tu as deixarás para o pobre e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus.
Então, uma misericórdia no que diz respeito a alimentar os pobres. Em Isaías 58, do 7 ao 10, diz assim: porventura não é também, isto é no contexto do jejum, porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres, desabrigados, e se vires nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás por socorro, e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirardes do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartardes a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Amém. Então, a misericórdia aplicada aos aspectos sociais. E na história da humanidade, aqueles que sempre mais fizeram por causas sociais são os cristãos. Desde os mosteiros, na Idade Média, e chegando aos tempos modernos, com orfanatos que surgiram, e até hoje mesmo, aqueles que mais realizam obras de misericórdia são os cristãos para com os seus semelhantes. Eles fazem isso sem esperar nada em troca dessas pessoas, porque fazem visando a glória de Deus, e fazem na consciência de que, se Deus nos conceder a misericórdia em Cristo Jesus, o que nos são as coisas materiais que nós possuímos? São de nada. Pouco importa a riqueza financeira que a gente tem nesse mundo, diante da glória daquilo que Cristo Jesus fez por a gente, da misericórdia que Ele realizou em nosso favor. Ele que, sendo o Senhor da glória, habitando desde toda a eternidade, participando da glória celeste, Ele se fez carne e habitou entre nós. Ele se vestiu daquilo que diz respeito ao ser carne. A sua divindade foi coberta pela a natureza humana. Ele se fez homem. Se Cristo Jesus fez isso, o que será de nós, né? Dos bens que nós possuímos. A esse mundo nós nada trazemos, como diz o apóstolo Paulo, e dele a gente não vai levar nada. Não vai levar nada, meus irmãos. Então, que possamos ter uma santa disposição para ajudar o necessitado. É certo que tem gente que se aproveita, e a gente deve ter cuidado. Tem gente que quer enriquecer às custas de uma beneficência que as outras pessoas fazem, né? E a gente que está pedindo na porta e postando foto nas praias, nos hotéis, nos lugares chiques, né? A gente deve ter cuidado com essas pessoas, mas sempre haverá pobres em nosso meio, pobres verdadeiros que necessitam de uma ajuda. Sempre vai haver o órfão e a viúva para a gente socorrer, e a gente precisa usar de misericórdia para com essas pessoas. Não é fazer de qualquer jeito, né? Na igreja, no período apostólico, né, o apóstolo Paulo dizia: olha, não tenha viúva entre vós, senão as que sejam listadas. Havia uma ordem, né? Viúvas que eram verdadeiramente viúvas, naquele contexto em que a mulher não trabalhava, né? E eram mulheres que não tinham familiares, né? Não tinha ninguém para socorrer essa pessoa. Então o apóstolo Paulo diz: olha, essas aí, né, que tiveram um bom procedimento, né, que não são mulheres sem vergonha, vocês podem listar elas, né, para que a igreja socorra essas pessoas. E a gente começa fazendo as obras de misericórdia com os da nossa casa, com a nossa família em casa e a família da igreja. E a gente assim vai gradualmente avançando as obras de misericórdia. Às vezes a gente vai ajudar gente que a gente nem conhece, mas a gente vai estar lá ajudando, contribuindo, buscando sanar as misérias deste mundo, ajudando o necessitado, ajudando aquele que precisa de um socorro, aquele que necessita de uma força, de alguém que o ajude. São tantas pessoas, meus irmãos. São jovens que não têm família, né, como
muitos de nós aqui tivemos, um pai, uma mãe para ajudar a gente, né? E até hoje muitas vezes ajuda, nos diversos aspectos, tanto de um conselho quanto financeiro. E às vezes tem muita gente aí que não tem essa ajuda, né? A gente precisa chegar junto, né? Vamos lá, a gente vai conseguir, né? Dar uma palavra de ânimo e ajuda, né? Muitas vezes a gente vai tirar do bolso e vai ter que ajudar. É um sacrifício, de certa forma, que a gente está fazendo, mas diz respeito ao nosso ato de misericórdia. Nosso ato de misericórdia. O Senhor nos abençoe, meus irmãos, que Ele nos ajude a sermos misericordiosos. É fácil? Não é fácil, mas a gente clama a Deus para que Ele nos conceda graça pelo Seu Espírito, para que Ele nos ajude a sermos participantes das bem-aventuranças. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Nós seremos misericordiosos porque o Senhor já foi misericordioso para conosco. Bem-aventurados os misericordiosos, mais do que felizes são aqueles que são misericordiosos. Senhor, nós te agradecemos pelo estudo que realizamos nessa manhã. Ajuda-nos, Senhor, a sermos misericordiosos. Ajuda-nos a termos um coração, ó Pai, que não apenas tem sentimentos bondosos, mas que tem ação para ajudar o necessitado. Às vezes a corrupção é tanta, Pai, que a gente é levado a ficar irado diante de algumas situações. E a gente quer fazer justiça com as próprias mãos. Mas não é assim que nós aprendemos no Evangelho. Ajuda-nos a termos misericórdia, Senhor, dos miseráveis desse mundo. Os miseráveis sociais, mas os miseráveis espirituais e morais também. Aqueles que são homens que andam por caminhos que são contrários à Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a sermos instrumento na vida desses homens, dessas pessoas. O Senhor transformou a vida de tantos. O Senhor transformou o apóstolo Paulo, que era alguém que consentia com a morte dos santos, consentiu com a morte de Estevão, arrastava homens e mulheres de suas casas em uma brutalidade terrível, dava seu voto para que essas pessoas fossem mortas. Ele era este homem bruto, cruel, terrível em sua religiosidade, mas o Senhor transformou. E o Senhor continua transformando tanta gente miserável e ruim, como era o apóstolo Paulo, tanto pecador. Ajuda-nos, Senhor Deus, a termos um olhar de misericórdia para com essas pessoas. O Senhor continua transformando bandidos, ladrões, assassinos, pessoas que devem e precisam passar pelo âmbito da justiça deste mundo, sendo condenados pela justiça, pagando pelos seus crimes. Mas o Senhor pode transformar, o Senhor já transformou e continuará transformando pessoas ainda assim, nessa miséria de vida moral, espiritual, social. Ajuda, Senhor Deus, para que a Tua igreja resplandeça como luzeiro em meio às trevas. Ajuda-nos em meio à cidade de Amarante, Senhor, uma cidade em que há tanta injustiça social, tanta injustiça moral, tanta injustiça legal, a sermos misericordiosos, Senhor. Ajuda-nos para que no exercício da justiça sempre lembremos da misericórdia, pois jamais a justiça vai estar separada da misericórdia, pois
Se assim o Senhor procedeu para conosco, assim devemos também nós, Senhor, proceder para com os nossos semelhantes. Obrigado, Senhor, por esse estudo nessa manhã. Nós louvamos o Teu nome, ó Pai. Edifica a Tua igreja, fortalece o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto que nossa classe vai mencionar é Mateus 5, versículo 7. Esse instante